Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Olá, Anotações Sombrias. Boa noite a todos do canal. Meu nome é Sabrina e hoje vou expor um acontecimento que balançou meu cotidiano de um jeito muito tenso. Antes de me aprofundar, já adianto que se ajeite para algo que não tem nada de leve. Quem chegou até aqui saca bem que o tema tem uma carga pesada. Então pega um café ou um chá porque isso vai ser uma experiência complicada. Sigo viva para contar, mas não quer dizer que superei numa boa. Tinha tudo para ser um dia comum sem nenhum caos. Só que uma descoberta mexeu com meus nervos de modo assustador. Achei uma ilustração antiga no sótão da casa que herdei da minha família. Sempre fui curiosa com coisas velhas, mas me arrependi de ter dado corda para esse impulso. Esse objeto empoeirado, com um retrato estranho, me chamou muito a atenção. Parecia simples à primeira vista, mas me deparei com detalhes que não batiam bem. Decidi limpar e ver se valia a pena guardar. Só que esse movimento foi o pontapé de um tormento que me tirou o sono. No retrato, havia uma pessoa sem expressão definida, como se o rosto estivesse distorcido. Em vez de ter traços nítidos, existia uma mancha opaca, quase translúcida. Fiquei calculando possibilidade de ter sido fruto da ação do tempo, mas algo ali jogava uma sensação ruim no ar. Minha cabeça ficava dando voltas, mas teimava em insistir que fosse apenas uma peça mal conservada. Sim, chamei de arte, mas prefiro falar que é uma ilustração, porque não sei explicar direito o material usado. O tecido no quadro parecia grosso, sem qualquer etiqueta ou identificação, então fiquei sem pistas da origem. O sótão estava repleto de caixas, com registros antigos, roupas empilhadas e umas ferramentas enferrujadas. Mas nada chamava tanta atenção quanto aquela peça. Tinha um clima pesado em volta dela, um frio gelado que me arrepiava a espinha sempre que eu chegava perto. Resolvi mostrar para uma amiga minha que adora coisas antigas, mas ela só olhou de relance e largou de lado. Me disse que aquilo parecia meio sem graça, sem notar o desconforto evidente que emanava. Tentei insistir para ela ver detalhes, mas ela só riu e mudou de assunto. No fim, guardei a ilustração num canto do meu quarto, pensando em investigar depois. Foi nesse momento que umas coisas estranhas começaram a acontecer. Sabe quando a gente sente aquela sensação de ser observado, mesmo estando só? Pois é, foi bem isso. Toda vez que eu tentava me distrair, rolava aquela impressão de que existia algo me espreitando. Cheguei a pensar que estava sugestionada pelas minhas paranoias, mas a intensidade disso aumentou de madrugada, quando tudo fica mais silencioso. Certo dia, eu estava mexendo no celular, catando umas trilhas sonoras para um hobby que tenho, quando ouvi um chiado baixinho atrás de mim. Olhei, mas não tinha nada. Repetiu mais uma vez e, de repente, meu abajur piscou forte, quase queimando a lâmpada. Gelei, mas tentei fingir que fosse só mau contato na fiação. Mesmo assim, fiquei com um frio na barriga. Vi que a ilustração estava posicionada num ponto bem esquisito do quarto, meio inclinada, como se tivesse se movido sozinha. Eu tinha deixado ela encostada numa caixa, bem reta, então aquilo não fazia sentido. Mas tentei ignorar e me deitei. Só que o sono não veio de jeito nenhum. Passei a reparar em sinais que antes não notava. Pequenos estalos nas tábuas do assoalho me faziam pular de susto. O vento passava pelas frestas da janela, mas soava como um sussurro abafado. Deixei a ilustração virada contra a parede
tentando bloquear aquele rosto sem definição que me deixava aflita. Mesmo sem ver o retrato, eu sentia uma presença incômoda, como se aquele objeto tivesse uma energia própria. Às vezes, a luz do corredor tremulava bem na direção do quarto, acabando num breu repentino. Parecia coincidência, mas eu já não tinha tanta certeza de que fosse algo normal. Cismava que o retrato seguia meu olhar, mesmo sem olhos visíveis. Aquela ideia me perseguia e deixava minha nuca gelada. Chamei mais uma pessoa para conferir. Um conhecido que manja de antiguidades apareceu lá em casa e mostrei tudo a ele. Assim que viu a ilustração, ficou calado, sem muita reação. Mas percebi uma gota de suor escorrendo pela testa dele. Ele fingiu que estava tudo bem, disse que poderia pesquisar melhor em casa e pediu para voltar depois com uns livros que possuía. Contudo, nunca retornou. Mandei mensagem, mas não obtive resposta. Aquilo levantou minha suspeita de que talvez ele tivesse sentido a mesma angústia que eu. Nesse meio tempo, a energia do ambiente parecia ficar cada vez mais pesada. O ar ficava denso e eu dormia mal. Tive sonhos confusos, em que uma figura envolta em neblina me encarava, sem falar nada, só me fitava. Acordava ofegante, muitas vezes suando frio, sem coragem de encarar o retrato. Comecei a ouvir rangidos intensos no sótão, passos que iam e vinham, mas nunca encontrava nada lá em cima. Uma vez, jurei ter escutado algo semelhante a um riso abafado ecoando pelo corredor. Fui checar se tinha gente em casa, mas estava sozinha. Voltei correndo para o quarto, fechei a porta e tentei ligar a TV para distrair a mente. Nada adiantou. Senti a respiração ofegante de uma presença que não dava as caras, mas pesava na atmosfera. A ilustração naquele canto parecia ainda mais bizarra. Tive a impressão de ver uma mão esquelética no fundo do quadro, como se emergisse das sombras pintadas ali. Pisquei, balancei a cabeça e não vi mais nada, mas foi o suficiente para me deixar com taquicardia. Pensei em me livrar do objeto, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim hesitava, como se eu temesse provocar uma reação ainda pior. Fui dominada por uma paranoia constante, doida para fugir dali, mas sem saber qual seria a consequência de simplesmente jogar tudo no lixo. Nos dias seguintes, vozes distantes me chamavam. Uma noite acordei sobressaltada, certa de ter ouvido meu nome num sussurro bem perto do ouvido. Quando abri os olhos, notei que o retrato havia mudado sutilmente, como se a mancha no rosto tivesse se espalhado mais um pouco, quase tomando todo o espaço. Senti pontadas na têmpora, uma dor latejante que me fez ofegar. Fiquei tentando manter a calma, mas parecia impossível. A casa inteira tinha um clima estranho, pisos rangendo, portas que batiam sozinhas, e a sensação de que eu estava sendo seguida a cada passo. Minha atividade diária virou um pesadelo, pois até lavar louça me deixava tensa, com a impressão de ter algo no canto do olho. Cheguei a deixar a pia cheia de pratos por falta de coragem de ficar sozinha na cozinha. Comecei a pensar em investigar o histórico da minha família. Vasculhei papéis antigos, cartas amareladas e fotos que guardaram por décadas. Encontrei referências sobre uma parente distante que tinha desaparecido em circunstâncias esquisitas. Havia um breve relato dizendo que ela gostava de retratos sem cor, feitos de um modo pouco comum. Surgiram citações vagas sobre um artista obscuro, cuja assinatura nunca foi confirmada. Não sei se a ilustração que achei tem ligação com isso, mas o clima pesado que ela emana me fez desconfiar de uma maldição familiar ou algo do tipo. As noites foram se tornando cada vez mais sufocantes e eu sentia calafrios constantes. Ainda tentei rezar,
Pedi proteção, mas nada pareceu mudar a vibração estranha que tomava conta do quarto. Minha ansiedade subiu a ponto de eu repousar pouco e comer mal. Olheiras profundas surgiram no meu rosto e meu humor andava péssimo. Me isolei, pois meus amigos não entendiam o que estava rolando. Achavam que eu sofria só de estresse, mas nenhum deles passou tempo suficiente perto daquela ilustração para sentir o que eu sentia. Em certo momento, notei que o rosto na tela estava ainda mais borrado, parecendo se mover levemente. Não era algo que eu via nitidamente, mas um lampejo de mudança que acontecia quando eu desviava o olhar. Fui tomada por uma aflição tão grande que decidi lacrar o quadro dentro de um baú. Usei cadeados, correntes e tudo que achei por perto, na esperança de que isso isolasse a energia ruim. Mas, de madrugada, ouvi barulhos de metal sacudindo, como se algo dentro do baú tentasse sair. Um pavor tomou conta, e eu mal consegui respirar. Resolvi chamar uma pessoa ligada a atividades espirituais, mas não contei detalhes. Marquei um encontro e pedi orientações. Quando ela chegou no portão, senti um desconforto pesado, dizendo que o lugar estava carregado de uma presença muito negativa. Ela recomendou que eu me desvinculasse daquele objeto o mais rápido possível. Pediu queimar ou jogar em algum local que ficasse longe, e foi embora sem demora, bastante atormentada. Eu, já cansada de viver nesse pesadelo, tomei coragem e levei o baú fechado até um terreno baldio, perto de um depósito abandonado. Larguei tudo por lá e voltei correndo. No caminho de volta, tive a estranha sensação de que um vulto me seguia, acompanhando cada passo. Entrei em casa aos prantos, me sentindo mais leve, porém muito assustada. Não dormi nada naquela noite. Acordei. No dia seguinte, exausta, mas crente de que talvez tivesse me livrado daquela carga sombria. Tentei retomar a rotina, algo tão simples como tomar banho e assistir umas séries para distrair a cabeça. Quando foi caída da noite, ouvi um barulho na porta de entrada. Fui verificar e me deparei com o baú no meio da sala. Quase desmaiei de susto, porque não fazia sentido algum aquilo ter voltado. A tranca continuava intacta, mas o feeling que transmitia parecia ainda pior. Senti como se um peso esmagador tomasse conta do ambiente. Isso matou qualquer esperança que eu tivesse de simplesmente me desfazer do objeto. Entendi que não seria algo tão fácil de resolver. Enquanto eu encarava, o baú podia jurar que escutava um murmúrio engasgado. Um pedido de socorro distorcido, vindo de dentro. Em pânico total, subi para o quarto e me tranquei lá, tremendo dos pés à cabeça. Tentei pensar no que fazer, mas minha mente estava um caos. Tive a ideia de pesquisar relatos semelhantes na internet, mas nada parecia se comparar a essa loucura toda. Alguns casos falavam de objetos assombrados, mas em geral as pessoas resolviam jogando fora ou queimando. Só que eu já tinha tentado abandonar o retrato e mesmo assim ele voltou. Pensei em arranjar suporte de alguém mais preparado. Mas quem se disporia a me ajudar depois do que aconteceu com aquela pessoa das atividades espirituais que saiu daqui praticamente fugindo? Me restava encarar a situação e tentar alguma medida extrema. Com o coração disparado, decidi abrir o baú no quintal para ver o estado da ilustração. Coloquei luvas. Respirei fundo e liberei o cadeado. Ao levantar a tampa, percebi que o retrato parecia retorcido, como se tivesse se misturado no tecido, formando um contorno ainda mais assustador. A mancha no rosto ocupava praticamente toda a figura. Me senti mal naquele instante, com vontade de vomitar. Um odor estranho tomou conta, algo semelhante a mofo, mas mais denso. Segurei a ânsia de vômito e coloquei a ilustração sobre uma superfície de pedra, tentando analisar melhor. O rosto quase inexistente
parecia ganhar uma leve curvatura como se movimentasse. Foi aí que escutei uma espécie de chiado, um ruído que não vinha de lugar nenhum além daquela imagem. Senti um aperto no peito e quase caí de joelhos no chão. Mesmo aterrorizada, me recusei a recuar. Peguei álcool, fósforo e tentei queimar a ilustração inteira. Joguei o líquido, risquei o fósforo e joguei a chama. As bordas começaram a fumegar, porém o centro parecia não ser afetado. Fiquei agoniada vendo as chamas lamberem as bordas, mas falharem em consumir o núcleo da imagem. De repente, um estalo me fez soltar tudo. A chama correu por um lado, mas morreu rápido, restando apenas a parte central intacta. Era como se a própria ilustração se negasse a desaparecer. Respirei fundo. Vasculhei meu celular em busca de alguma nova dica, mas nada. Só encontrei lendas urbanas e relatos desconexos. Minha fé já estava abalada. A sensação de impotência tomou conta. Resolvi voltar para dentro, trancar todas as portas e simplesmente ignorar por um tempo. Não queria mais ver aquela coisa, mas também não podia sumir com ela. Mesmo guardando o retrato do lado de fora, os fenômenos não cessaram. Batidas na parede surgiam enquanto eu tentava cochilar. Sombras passavam rapidamente pelo corredor, e um vento gelado varria os cômodos sem explicação. Dormir se tornou uma batalha. Tive pesadelos repetitivos, nos quais uma silhueta me observava com uma cabeça desfocada, aproximando os braços como se fosse me puxar. Acordei sempre com o coração na boca, gritando sozinha no quarto. Pessoas ao redor notaram minha palidez e minha falta de ânimo, mas não ofereciam apoio real. Sentia que ninguém compreenderia por completo. Aos trancos e barrancos, levei dias nessa aflição, até que num surto de desespero, resolvi cavar um buraco no extremo do quintal e enterrar o que restou da imagem. Cheguei a esse ponto. Peguei o fragmento que sobrou depois da brasa mal sucedida e joguei lá embaixo, cobrindo com terra e pedra. Assim que terminei, senti uma tontura estranha, como se tivesse perdido muita energia. Fui cambaleando para dentro e dormi na sala, esgotada. Quando despertei já era de manhã, com dor de cabeça e o corpo doendo. Passei o dia bem desanimada, mas notei que os eventos estavam menos intensos. Talvez fosse só meu desejo de paz projetado, mas achei que pudesse ser um sinal de que, finalmente, a maré ruim estava indo embora. Continuei atenta, sem cantar vitória. Algumas noites depois, enquanto eu tentava relaxar, escutei um arranhão na parede do meu quarto. Peguei coragem e corri até a janela para ver o quintal. Não enxerguei nada de imediato, mas na madrugada seguinte, ouvi um estrondo seco. Fui conferir, encontrando um rastro de terra espalhada próximo da entrada. Sabe o que era pior? As marcas se estendiam da área externa até a porta da cozinha, como se algo tivesse saído do lugar onde enterrei a ilustração e voltado para me assombrar. Fiquei com as pernas bambas, subindo um arrepio pela espinha. Chorei baixinho, sem saber o que fazer mais. Tentei ligar para a mesma pessoa espiritual, mas não atendia. Eu me sentia num beco sem saída. Entendi que o que quer que estivesse conectado àquele retrato não me largaria tão fácil. Deixei passar uns dias, sem nenhuma solução prática. Foi então que recebi uma mensagem da tal pessoa que manja de antiguidades, aquela que sumiu sem resposta antes. Ela escreveu bem pouco, dizendo que havia encontrado algo bizarro em manuscritos antigos e que suspeitava que a ilustração guardava uma essência aprisionada, algo ligado a um ritual que nunca foi finalizado. Aquilo me fez tremer. Meu medo cresceu ainda mais, pois me senti totalmente sozinha nessa trama maldita.
Mandei várias mensagens pedindo detalhes, mas não tive retorno. Só me restava conviver com essa perturbação constante. Não podia fugir da minha casa, afinal era meu único teto. Pensei em me mudar, mas eu só postergaria o inevitável, já que o objeto aparecia de novo sempre que eu tentava sumir com ele. E assim segui, dia após dia, tentando driblar os fenômenos. Às vezes, eu dava um grito de susto ao ver sombras, rápidas pelos espelhos. Outras vezes, ouvia aquele chiado perto dos ouvidos. Umas portas batiam do nada, arranhões surgiam na tinta da parede, objetos caíam sem ninguém tocar. Minha saúde mental foi pro ralo, e a ansiedade me consumia. Contudo, apesar de tudo, não fui tomada por um desfecho fatal. Eu sobrevivi, mas fiquei marcada. Não há final alegre ou lição bonita que sirva de consolo. Só restou a realidade de que ainda carrego um peso enorme nos ombros. Aquele retrato continua vinculado a mim de alguma forma. Sofro com pesadelos e lembranças perturbadoras que insistem em me rondar. Mesmo depois de tanto tempo, eu não me sinto livre, vivo, mas carrego cicatrizes que podem nunca sumir. É só isso que tenho para oferecer hoje. Minha narrativa não inspira vitória ou superação. É um relato sincero, cheio de tensão e medo, sem um final arrumadinho. Tô seguindo em frente do jeito que dá, ainda sem achar uma saída definitiva para esse tormento eterno que me escolheu como moradora. Olá, Anotações Sombrias. Boa noite a todos do canal. Me chamo Henrique, sou caminhoneiro desde meus tempos mais jovens e venho contar acontecimentos estranhos que presenciei durante uma rota solitária. Garanto que nada do que vou relatar se encaixa em explicações simples, então fiquem atentos. Minha rotina envolve longas viagens por estradas desconhecidas, sempre em busca de carga e entregas essenciais. Gosto de dirigir durante a madrugada, pois o fluxo de veículos costuma ser reduzido. Muitos podem achar esquisito, mas sinto uma estranha tranquilidade quando estou no asfalto gelado sob aquela meia-luz. Meu caminhão, um velho companheiro, me acompanha sem reclamar, mesmo quando o silêncio é tão denso que chega a provocar arrepios. Em uma dessas jornadas, recebi a missão de levar eletrodomésticos até um município afastado. Segui firme, deixando para trás a área urbana e adentrando uma imensidão de mato e terrenos pouco iluminados. Senti um frio na espinha conforme avançava, mas segui adiante sem hesitar. Nesse ponto, meus instintos avisavam que algo nebuloso rondava aquele percurso silencioso. E não demorei muito para perceber que meus pavores tinham fundamento. Bastou poucos minutos de estrada deserta para surgir uma sensação de presença indesejada. A cabine se encheu de tensão e meus pelos arrepiados denunciavam que algo inusitado do comum começava a se aproximar. Nenhuma luz aparecia no retrovisor, nenhum farol insistente clamando passagem. Mesmo assim, eu tinha a nítida impressão de que não dirigia sozinho. Um zunido fraco ressoou pelos cantos da cabine, quase como um sussurro retorcido. Olhei para o assoalho, procurando alguma fonte metálica vibrando, mas nada encontrei. Foi aí que notei uma forma esbranquiçada, refletindo no vidro lateral, deslizando como se tivesse vida própria. Meu coração deu um salto, pois ninguém havia subido comigo naquele trecho. Reduzi a velocidade e tentei manter a calma. Aquele contorno turvo parecia flutuar ao lado do meu braço, sem emitir ruído, sem exibir traços definidos. Parecia uma névoa condensada, encostando no vidro como se quisesse entrar. Meus batimentos se intensificaram e uma gota de suor escorreu pelo lado da cabeça. Mesmo abalado, segui conduzindo, tentando focar apenas na estrada adiante o vulto. Seguia acompanhando minha cabine,
balançando de modo suave, quase hipnótico. Tentei acender a iluminação interna, buscando clarear parte daquele espaço, mas nada funcionou. Parecia que aquela estranheza bloqueava qualquer recurso que pudesse trazer segurança. Senti meu peito apertado, mas mantive o controle do volante. Dizem que certas vivências não encontram lógica. Eu, que antes menosprezava histórias de assombração, me vi no meio de uma situação inacreditável. Aquela forma translúcida que surgia ao lado do vidro me fez perceber como o desconhecido pode ser impactante. No fundo, algo me dizia que uma força incomum havia me escolhido naquela noite. Segui com atenção redobrada e a sensação incômoda só crescia. A estrada se tornava cada vez mais desolada, sem placas úteis ou postos de apoio. O vento tocava a lataria do caminhão e criava um assobio sinistro, quase como um lamento distante. Eu só queria chegar ao destino, mas aquela jornada estava apenas começando a se revelar. Em dado momento, resolvi parar o caminhão ao notar um posto abandonado. Precisava esticar as pernas e tomar um ar, pois o medo começava a pesar. Parei, numa área iluminada por uma solitária lâmpada pendurada, que piscava sem parar. Desci, sentindo a brisa fria, e tentei checar a pressão dos pneus, mesmo que minha mente continuasse presa na imagem daquela coisa que flutuava ao meu lado. Minutos antes, de repente, senti uma vibração estranha sob meus pés. Olhei ao redor, tentando entender se havia algum gerador funcionando ou algo assim, mas não vi nada. Aquele desconforto aumentou e tive a impressão de que o chão tremia levemente, apesar do silêncio total ao meu redor. Voltei para dentro da cabine, com o coração acelerado, sem saber explicar o que acontecia. Assim que me acomodei novamente no banco, aquela forma voltou a se manifestar. Neste instante, ela ocupava o banco do passageiro, como uma mancha difusa. Eu a via ali, imóvel, e nem conseguia piscar. Tentei falar algo, mas minha voz sumiu, e um arrepio subiu pela espinha de tal modo que prendi a respiração por alguns segundos. Essa presença, ou seja lá o que fosse, parecia interessada em mim. Não soava agressiva, apenas mantinha uma posição estática que me deixava apreensivo. Senti um calafrio, percebendo que aquela manifestação tinha uma espécie de leve pulsação, quase como um sopro contínuo. Eu não sabia se devia correr ou ficar, mas minhas pernas pesavam como chumbo. Fiquei ali olhando para aquela mancha que parecia me encarar de um jeito silencioso. Tive a impressão de que seu formato pulsava, como se respirasse. Meu pavor crescia, porém eu não sentia raiva ou algo destrutivo, e sim uma curiosidade mórbida. Queria entender por que isso acontecia justamente comigo. No meio da madrugada, então, a mancha se movimentou brevemente, deslizando do banco para o piso da cabine. Pouco a pouco, comecei a entender que essa coisa queria se comunicar. Senti uma pressão no peito, quase como um pedido silencioso. Tentei falar, mas as palavras pareciam sumir antes de saírem. Eu só conseguia emitir um sussurro trêmulo, sem sentido claro. Subitamente, uma onda de energia percorreu meu corpo e senti uma fraqueza momentânea. Foi quase como se aquela entidade sugasse minha vitalidade. Lutei para não perder os sentidos, segurando o volante com toda a minha força. Cheguei a escutar um murmúrio, mas não consegui decifrar o que dizia. O ar pesava e eu suava sem parar. Nessa ocasião, tudo ao meu redor parecia girar. Fechei os olhos por um instante, quase perdendo a consciência. Então, senti um toque gelado no ombro, fraco, mas o suficiente para me fazer acordar daquele torpor.
Abri os olhos e notei que a mancha havia sumido, deixando apenas um rastro brando de luminosidade no ar. Retomei a direção, confuso e drenado, mas determinado a seguir adiante. Aquilo não me impediu de continuar, mesmo que meu corpo tremesse um pouco. Precisava entregar a carga e também precisava manter a sanidade. A cada quilômetro, eu observava os arredores na esperança de não encontrar mais nenhuma aparição distorcida. Depois de várias horas na boleia, avistei um pequeno povoado sob uma neblina rasteirinha. Resolvi estacionar perto de um bar improvisado, sem grande movimento. Desci tentando alongar as pernas e relaxar um pouco. O ambiente tinha poucas luzes, mas foi melhor do que o isolamento completo daquele trajeto. Entrei no bar, cumprimentei o atendente e pedi um café forte. Notei alguns moradores, gente simples, mas com olhares cansados. Um deles puxou conversa, perguntando se eu vinha da estrada principal. Respondi que sim, sem comentar detalhes do que vivi. Os rostos deles denunciavam certa preocupação, mas não quis incomodá-los quando voltei ao caminhão. Senti uma estranha presença de novo. Foi sutil, mas estava ali. Frio percorreu minha nuca e me peguei olhando para o retrovisor diversas vezes, esperando flagrar alguma anormalidade. Porém, nada surgia, mesmo que eu ainda me sentisse observado. Aquele ineditismo me consumia por dentro, mas eu precisava prosseguir. Eu segui noite adentro, com o motor roncando e a mente cada vez mais sobrecarregada por lembranças daquele vulto. Sempre que pensava ter deixado tudo ou quase tudo para trás, surgia uma nova pontada de receio. Talvez fosse consequência das histórias antigas que ouvi, ou quem sabe uma experiência real demais para aceitar. O fato é que minha viagem se tornava cada vez mais sufocante. Finalmente, depois de uma madrugada extensa, cheguei ao meu destino. Entreguei a carga, recebi orientações sobre onde pernoitar e fui buscar um canto para descansar. Não tinha muito o que fazer além de tentar dormir, mesmo com a cabeça girando cheia de dúvidas. Precisava manter a rotina, pois o trabalho não aguarda após algumas horas de repouso conturbado. Despertei com dores no corpo e uma sensação de vazio, mas estava vivo. Minha cabeça latejava quando me levantei, recordando cada detalhe daquela noite estranha. Senti um peso terrível nos ombros, mas agradeci por ter concluído minha meta profissional. Mesmo assim, aquela vivência continuava grudada nos meus pensamentos. Desde então, segui minha rotina como caminhoneiro, mas carrego comigo as marcas daquele encontro misterioso. Não busco explicações sobrenaturais, só conto o que vivi. Tenho medo. Sim, confesso que ainda sinto um arrepio toda vez que estou na solidão do asfalto, mas continuo na ativa, conduzindo minha vida do jeito que posso, pois preciso me sustentar. E é assim que permaneço, vivo, porém abalado, com lembranças que insistem em me atormentar nos momentos mais inesperados. Bicho, vou falar a real. Andar por essas estradas em plena noite não é coisa leve. A gente escuta cada história cabulosa. E quando acontece algo assim, a gente fica com a pulga atrás da orelha mesmo. Não sou de fugir do batente, mas confesso que nunca tinha encarado situação tão estranha. Toda vez que lembro daquele vislumbre, sinto um aperto no peito e um suor gelado escorrendo na nuca. Teve uma ocasião em que tentei desabafar com um colega de profissão, mas ele só riu e disse que eu estava precisando de férias. Fiquei até sem jeito de continuar o assunto, porque vai que ele me chamava de doido. A questão é que depois desse episódio, nunca mais dirigi da mesma forma. Fico sempre desconfiado, olhando para os cantos da cabine, achando que a mancha vai aparecer de novo. Sabe aquele ditado de que é melhor se precaver do que remediar? Pois então, levo isso a sério demais.
Cada vez que entro na cabine, faço meus sinais de costume, rezo baixinho e peço proteção. Pode parecer exagero, mas depois do que passei, não quero arriscar vacilo. E se aquela coisa resolver me visitar novamente no meio da rota, uns dizem que isso pode ser fruto da cabeça cansada, que na solidão do volante a gente acaba vendo coisas. Outros afirmam que existem fenômenos sem explicação, especialmente nos trechos mais ermos. Eu não sou especialista e também não tenho respostas. Só sei que algo realmente estranho me marcou e hoje convivo com essa memória que não me larga. Este depoimento não é para entreter ou assustar ninguém, mas sim para registrar o que passei. Se me perguntarem se tenho alguma prova, vou dizer que não. Tudo se apagou rápido, restando apenas meu relato e o tremor que sinto ao lembrar. Sigo na boleia, firme e forte na missão de cada dia, mas com uma cicatriz invisível. E encerrando meu relato, deixo aqui o aviso. Algumas coisas não têm explicação, não pensem que busco fama ou atenção. Só sinto que preciso desabafar, porque guardar tudo na cabeça pode deixar qualquer um maluco. Caminhoneiro não é de ferro, e nossas vivências na estrada podem gerar conflitos internos. Aquela mancha me fez repensar várias atitudes, e hoje dirijo com cautela redobrada, mesmo sem entender se foi só fruto da minha imaginação ou algo maior. O certo é que não quero passar por aquilo novamente de qualquer forma. Sigo o meu caminho, sempre atento aos detalhes. Aprendi que a estrada guarda segredos que a gente nem imagina. E alguns deles podem se manifestar quando menos esperamos. Não sou especialista em assombrações nem nada parecido, mas não descarto a possibilidade de existir algo além da nossa compreensão. Com o tempo, talvez eu me acostume, ou talvez não. Houve noites em que sonhei com aquela mancha flutuando ao meu redor, como se quisesse algum tipo de conexão. Acordei suando frio, tateando o colchão do caminhão para ter certeza de que estava sozinho. Nessas horas, a gente percebe como a mente pode ser enganosa, misturando lembranças com temores. Ainda assim, não descarto a chance de ter vivido algo genuinamente sobrenatural. Tem caminhoneiro que diz já ter visto luzes estranhas na margem do asfalto. Outros falam de vultos que atravessam sem aviso e até de vozes que ecoam na escuridão. Eu não duvido mais de nada, pois cada um tem um destino e uma história a carregar. O volante é nosso companheiro, mas também pode ser testemunha de coisas que ultrapassam o senso comum. Meu relato é só uma parte desse universo cheio de incógnitas. Então, finalizo aqui meu testemunho, deixando claro que não desejo que ninguém passe por situação semelhante. No entanto, se acontecer, espero que estejam preparados para encarar o desconhecido de peito aberto, pois a vida na boleia é cheia de surpresas. Gosto do que faço e não vou largar o volante, mas carrego comigo essas lembranças como cicatrizes invisíveis. Olá, anotações sombrias. Boa noite a todos do canal, me chamo Danilo. Sempre valorizei meu lado cauteloso, mas decidi compartilhar detalhes estranhos que passei em um local cheio de produtos velhos. Trabalhei em um depósito repleto de quinquilharias, com armários metálicos, pilhas de caixas empoeiradas e corredores estreitos. O clima nesse lugar se mostrava tão denso que pareceu me envolver com uma sensação esquisita. Por muito tempo fiquei calado, evitando comentar o que rolou. Contudo, sinto que devo revelar cada momento que marcou minha mente. Esse ambiente parecia inofensivo, mas escondia vibrações negativas que só notei depois de alguns dias. Havia algo no ar, uma espécie de presença estranha que não podia ser vista. Não conseguia definir se aquilo foi fruto da minha imaginação
ou alguma força desconhecida que me rondava. A cada turno de trabalho, meu corpo se enchia de calafrios, pois sons suaves ecoavam pelos cantos, quase como sussurros. Fiquei intrigado, mas tentei me manter firme. Fiz anotações, observei cada sinal e, de fato, encontrei mais do que gostaria naquele espaço cheio de relíquias abandonadas. Minha rotina no depósito começava cedo. Assim que chegava, precisava checar fichas e separar os itens que seriam transferidos. Caminhava por prateleiras repletas de objetos antigos, alguns vindos de leilões, outros doações. Muitos estavam enferrujados, cheios de teias e poeira grossa. O cheiro de mofo tomava conta, dando aquela sensação de lugar esquecido. Deixava meu casaco próximo da porta principal e seguia em busca do que precisava embalar. Parecia simples, mas de um momento para outro, a tranquilidade se dissipava. Um barulho seco vazava dos fundos como se algo tocasse nas paredes. Vez ou outra, luzes piscavam sem explicação. Entre uma tarefa e outra, eu dava uma pausa, tentando entender o que estava acontecendo. Mas não conseguia achar nenhuma justificativa plausível. Tudo apontava para algo além do normal. E essa impressão foi crescendo, mexendo com o meu psicológico de um jeito preocupante. No começo, imaginei que esses sons pudessem vir de ratos ou algo assim. Pensei que fosse fruto de encanamentos antigos, rangendo sem parar. Mesmo assim, algo não batia. Percebi que as vibrações nas paredes surgiam em horários aleatórios, como se tivessem vontade própria. Fiquei bolado com aquilo, sem saber se compartilhava minhas suspeitas ou se guardava tudo comigo. Sabe quando bate aquele arrepio repentino? Foi assim que me sentia. Cada vez que caminhava por aquele corredor apertado, sentia um frio inesperado e tinha a impressão de que alguém me observava. Em certos instantes, pensei ter visto pequenas sombras em movimento, mas não havia nada de concreto. A iluminação fraca dava margem a todo tipo de dúvida, e meu coração acelerava a cada barulho seco que rompia o silêncio. Mesmo tentando me distrair com música nos fones, seguia tendo a sensação de que algo rondava aquele depósito sinistro. Com o passar dos dias, decidi ir além das minhas tarefas normais e fazer uma investigação simples. Foquei nos cantos em que o som aparecia com mais intensidade. Marquei pontos específicos, observei onde as caixas se acumulavam e notei que havia uma parte do piso que rangia de maneira estranha. Usei minha lanterna e notei marcas arranhadas, como se algo tivesse sido arrastado ali. Sem querer me precipitar, procurei manter a calma, mesmo se meu estômago revirava de tanta ansiedade. Fui falando algumas gírias baixinho, tipo, caramba, que maluquice, sem saber se me ajudava a relaxar ou só aumentava meu nervosismo. Tentei chamar um colega, mas ele não deu atenção, achou que eu estava exagerando. Diante disso, segui sozinho. O arrepio aumentou quando percebi que aquelas marcas sumiam em direção a uma passagem trancada. Bati ali, mas não obtive resposta. O frio na barriga se tornou ainda mais forte, pois comecei a acreditar que não estava sozinho. Essa curiosidade me levou a escolher um turno noturno. Quis verificar com meus próprios olhos o que realmente acontecia naquele horário. Cheguei antes do pôr do sol e permaneci até tardezinha, aguardando o momento em que a claridade se apagava e os barulhos ficavam mais evidentes. Durante esse tempo, fiquei analisando todo o depósito, anotando cada detalhe suspeito. Por vezes, ouvia um clique metálico que surgia sem explicação alguma. Em outro instante, vi uma silhueta correr entre uma pilha de objetos amontoados, mas quando apontei a lanterna não achei nada.
Tentei me convencer de que fosse apenas cansaço acumulado, mas aquele arrepio persistia. A cada minuto que passava, minha tensão aumentava e meu corpo reagia com batimentos cada vez mais rápidos. A escuridão dominava o ambiente e eu mal conseguia enxergar o fundo do corredor. Em meio a essa expectativa, senti como se algo respirasse perto de mim, provocando um calafrio imediato. Meu coração retumbava no peito e eu tentava manter a sanidade. Embora uma voz interna me dissesse que tinha algo muito esquisito naquele canto. Bastaram alguns minutos sem luz permanente e as estranhezas se intensificaram. Uma sequência de barulhos secos ecoava pelos fundos e eu apertava a lanterna, tentando enxergar algo que justificasse todo aquele caos. Em certo ponto, ouvi o som de papel rasgando, como se um arquivo antigo estivesse sendo violado. Corri até lá rasgando teias com o rosto, tropeçando em caixas e sentindo calafrios cada vez mais fortes. Assim que cheguei próximo do suposto foco do barulho, apenas encontrei papéis espalhados e nada além de um vácuo silencioso. Não havia sinal de invasão ou qualquer rastro concreto que indicasse presença humana. Aquilo me deixou confuso e inquieto. Me perguntei se não estava tendo alucinações ou se algum fenômeno inexplicável agia ali. Voltar ao meu posto de trabalho naquele instante me pareceu impossível, pois meu coração estava acelerado e a sensação de estar sendo observado não parava de crescer. Acabei decidindo dar uma volta por setores menos acessados, com as prateleiras mais antigas, onde a poeira se acumulava em camadas espessas. Nesse trajeto, deparei com um corredor quase escuro, iluminado apenas por lâmpadas fracas. Pisava devagar, cuidando a fim de não gerar mais barulho que o indispensável. De repente, ouvi um sussurro baixo que me fez gelar. Olhei em volta, mas não havia nada. Fiquei estático, suando frio até escutar um lamento fraco, como se algo sentisse dor. Pensei em chamar ajuda, porém duvidei que alguém fosse acreditar em mim. Dei mais alguns passos, encontrando caixas reviradas e um cheiro estranho, como se algo estivesse apodrecendo. Meu nariz ardia e meu estômago se embrulhava com aquela sensação de repulsa. Mesmo assim, continuei seguindo adiante, tomado de uma coragem inesperada, talvez motivada pela vontade de compreender que tipo de coisa acontecia naquele lugar esquecido. Enquanto avançava, deparei com um baú de metais oxidados. A tampa estava encostada, dando a impressão de que alguém mexeu ali recentemente. Puxei essa tampa devagar e apontei minha lanterna, vendo um monte de bugigangas estranhas, como joias envelhecidas, relógios sem ponteiros e recortes de jornal. No fundo, encontrei um envelope acinzentado com letras borradas, quase ilegíveis. Mesmo assim, consegui ler algo sobre pessoas que tinham desaparecido em circunstâncias estranhas. Aparentemente, aquele galpão havia sido utilizado com finalidade de arquivar objetos de origem duvidosa, ligados a casos de sumiços que nunca foram esclarecidos. Minha mão tremia, meu coração disparava e senti um suor frio pingando na testa. Fiquei inquieto com a ideia de estar segurando documentos que envolviam histórias suspeitas. Não sabia se insistia em vasculhar mais ou se largava aquele envelope e saía correndo. Curiosidade e medo disputavam espaço dentro de mim. Resolvi olhar ao redor, tentando ver se existia alguma porta secreta ou algo semelhante. Passei a lanterna pelas paredes e notei manchas escuras que lembravam mãos marcadas em superfície úmida. Aquilo me gelou a espinha. Cheguei perto e tentei tocar, mas estava seco, sem sinal de ser algo recente. Ainda assim, a forma das marcas
Sugeria movimentos de quem tentava escapar ou pedir socorro. Senti uma onda de tontura, como se minha mente estivesse dando voltas sem fim. Precisava tomar uma decisão: seguir adiante na busca por respostas ou sair daquele local e tentar esquecer tudo. Por mais medo que eu sentisse, uma parte de mim não queria recuar, pois me parecia crucial entender o que ocorria. Algo sussurrava na minha cabeça, me empurrando a continuar, mesmo com o risco de perder o pouco de serenidade que me restava. Então, respirei fundo e prossegui, na esperança de fazer sentido de cada detalhe sinistro que vinha descobrindo. Andei por mais alguns metros iluminando tudo com minha lanterna. De repente, notei um vulto passando no fim do corredor. Tive o reflexo de segui-lo, mesmo que meus instintos gritassem pedindo que eu ficasse longe. Avancei em passos rápidos, sentindo meu coração pulsar no pescoço. A figura dobrava em curvas, quase me forçando a correr e não perdê-la de vista. Cada vez que eu acelerava, ouvia pequenos estalos ecoando nas paredes. Parecia uma perseguição surreal, pois tudo estava escuro e denso. Em certo ponto, trombei em algumas caixas, derrubando tudo e gerando um estrondo. Tive a sensação de que o vulto parou por um instante, mas quando recuperei o fôlego e voltei a caminhar, não vi mais nada. Gritei um "Quem tá aí?", mas só escutei o eco da minha voz. O medo me dominou e comecei a suar de maneira que minhas roupas ficaram encharcadas. Ainda assim, me recusei a desistir daquela busca insana. Precisava esclarecer o que de fato acontecia ou enlouqueceria sem explicação. Retornei a uma área pouco iluminada, onde havia visto aquelas manchas parecendo mãos. Percorri as paredes buscando qualquer trilha que me guiasse. Senti um vento gelado, mesmo com todas as portas fechadas. Ouvia estalos no teto, como se algo rastejasse acima de mim. Em meio a esse desespero, pisei em algo macio e escorregadio. Quase caí de costas, mas consegui manter o equilíbrio. Apontei a lanterna e vi um material viscoso de cor escura acumulado no chão. Meu estômago embrulhou e precisei respirar fundo diversas vezes, a fim de não vomitar. Não identifiquei exatamente do que se tratava, mas despertou em mim um pânico sufocante. Dei alguns passos para trás, reconsiderando se devia continuar explorando ou se seria melhor sair de vez. Porém, algo maior que eu me impulsionava a insistir, como se a verdade estivesse próxima de ser revelada. Em seguida, avistei um corredor lateral que eu não havia explorado antes. O ar ali estava ainda mais denso, carregado de um cheiro rançoso. Mesmo tomando coragem, meus pés hesitavam a cada passo. A lanterna tremia na minha mão e eu sentia suor crescente na testa. Pouco adiante, encontrei uma porta metálica trancada com correntes. Parecia antiga, com ferrugem por toda a parte. Forcei um pouco as correntes, mas elas resistiram. Decidi procurar algo que pudesse cortar aquele bloqueio, pois sentia que havia algo relevante atrás daquela porta. Vasculhei caixas e armários em busca de ferramentas, sujando minhas roupas e tossindo com a poeira acumulada. Acabei achando um alicate grande, velho, mas ainda funcional. Meu coração batia acelerado, pois eu tinha a nítida sensação de que encontraria algo perturbador do outro lado. Cortei as correntes, gerando um ranger inquietante quando cada elo metálico se partiu. Empurrei a porta com força, sentindo a ferrugem soltando pó a cada movimento. Assim que abri, uma lufada de ar pesado me atingiu. O ambiente ali dentro se mostrava amplo e mal iluminado, com prateleiras repletas de caixas sem etiqueta. Um odor forte dominava o local, algo que me fez engasgar por alguns instantes. Caminhei devagar,
apontando a lanterna em cada canto. Notei que várias embalagens estavam rasgadas, expondo itens que não faziam sentido algum, como pedaços de manequins, livros arrancados e peças de vestuário manchadas de substâncias escuras. A sensação de estar violando um segredo proibido se tornava cada vez mais intensa. Meu instinto pedia que eu voltasse, mas minha curiosidade me empurrava a seguir adiante. Me sentia como se estivesse em meio a um pesadelo real, incapaz de acordar do pavor que me cercava. Mais adiante, distingui uma mesa de madeira gasta, rodeada por anotações e fotos antigas. Algumas imagens mostravam rostos sem identificação, como se fossem registros de pessoas sumidas. Em um canto da mesa havia um caderno rasgado, com páginas faltantes e manchas escuras. Abri com cuidado e li descrições breves sobre vozes noturnas, aparições e ocorrências inexplicáveis dentro daquele galpão. Cada frase parecia mergulhar na loucura, mencionando vultos e fenômenos que deixavam qualquer um à beira do pânico. A caligrafia tremida indicava o estado mental de quem escrevia. Fiquei tenso ao perceber que datas recentes apareciam ali, sugerindo que esses incidentes não eram coisa do passado. Tudo indicava algo ativo que seguia atormentando aquele lugar. Engoli em seco ao imaginar que talvez eu fosse a próxima vítima desse enigma sombrio. Diante dessas revelações, minha respiração acelerou. Senti que minhas pernas quase falharam, mas tentei manter a lucidez. Reuni a pouca coragem que restava e segui explorando aquela sala. Passei por estantes cheias de arquivos embolorados. Vi molduras antigas empilhadas e até manequins sem cabeça, que pareciam observar com seus pescoços vazios. Cada centímetro daquele lugar emanava uma energia sufocante. De repente, escutei passos atrás de mim. Virei rápido, iluminando o espaço, mas nada se mostrou. Um silêncio opressivo reinou, e por alguns segundos achei que estivesse tendo alucinações. Meu peito subia e descia com força, e um suor gelado escorria pela minha nuca. Mesmo me sentindo indefeso, insisti em prosseguir. Pensava que voltar sem respostas não me traria paz alguma, pois todas as noites eu reviveria aquele sentimento de angústia. Continuei andando até chegar perto de um vão que exibia diversos caixotes empilhados. Alguns estavam caídos, deixando transparecer pedaços de objetos retorcidos. De repente, ouvi um estalo seguido de um gemido baixo, quase abafado. Apontei a lanterna, mas só notei poeira dançando no ar. Fechei os olhos por um instante, tentando me acalmar. Quando abri novamente, tive a impressão de ver um vulto agachado por trás de um caixote. Chamei por alguém, porém não obtive retorno. Aproximei-me com cautela e, ao dar a volta na pilha de caixas, encontrei apenas sacos velhos e um ar viciado. Nada de presença humana, nenhum sinal de pessoa. Aquela sensação de perseguição pesava na minha mente. Foi como se eu estivesse em um jogo doentio, onde algo me espreitava e desaparecia assim que eu tentava verificar. Nesse instante, senti a solidez do medo, algo que quase me fazia desistir daquela exploração doentia. Nesse ponto, o cansaço tomava conta. Sentia dores nos ombros, a cabeça latejava e minha garganta parecia seca. A bolsa de água que eu carregava estava no final e minhas pernas ameaçavam fraquejar. Ainda assim, não conseguia parar de investigar aquele mistério. Parecia que cada pista me conduzia a outra mais assustadora. Eu já estava em uma parte do prédio que superava qualquer coisa que eu pudesse imaginar. As paredes tinham marcas de arranhões e cifras estranhas, escritas com algum tipo de tinta avermelhada. Não fazia ideia de quem ou o que tinha deixado aquelas mensagens.
O clima estava cada vez mais pesado e eu lutava contra a sensação de que ia enlouquecer. Cheguei a um cantinho onde vi algo que parecia um altar improvisado, com objetos enferrujados e símbolos desconhecidos. Aquilo me afundou ainda mais no medo. Entretanto, segui em frente, pois voltar de mãos vazias já não me satisfazia. Fui seguindo pelo corredor, tentando deixar os pensamentos macabros de lado. Afinal, se havia algum tipo de presença sobrenatural, eu precisava entender até onde aquilo iria. A cada passo meu corpo tremia, mas minha determinação falava mais alto. Em certo momento, ouvi um estalido diferente, como se algo de metal fosse atirado ao chão. Corri na direção do som, tropeçando em cabos e quase derrubando a lanterna. Ao chegar, deparei com um amontoado de metais e caixas tombadas. Parecia ter ocorrido uma queda abrupta de um dos lados, mas não identifiquei nenhuma pessoa por perto. Ainda assim, o ar estava impregnado de tensão. Um ruído baixo, semelhante a uma respiração pesada, se fez ouvir. Engoli em seco. Vasculhei o local com a luz, mas não consegui ver nada. Sentia que eu estava próximo de descortinar um segredo, nauseante, pois cada indício apontava para algo aterrador. Minha mente começou a repassar tudo o que eu havia lido nos documentos. Aqueles relatos de vozes e sumiços faziam cada vez mais sentido. Talvez existisse uma entidade ou algo que absorvia a energia das pessoas que se aventuravam ali. Eu me sentia esgotado, mas ao mesmo tempo não queria sair correndo. Havia uma parte de mim que ansiava por respostas, mesmo que pudessem me causar pesadelos eternos. Em meio a essa confusão, avistei um feixe de luz sutil no final de um corredor lateral. Cheguei perto e notei que vinha de um rasgo na parede, como se alguém tivesse removido parte do revestimento. Espiei por ali e enxerguei um compartimento, menor, abarrotado de objetos suspeitos. Parecia o esconderijo perfeito, adequado a algo ou alguém que evitasse ser descoberto. Hesitei por uns instantes, mas acabei entrando. O ambiente se mostrava apertado e fedido, com caixas empilhadas quase até o teto. Meu coração pulsava tão forte que eu ouvia o eco na minha cabeça. Me movimentei devagar, afastando caixas com o objetivo de abrir caminho. Cada passo fazia meus ossos doerem. Tamanha a tensão acumulada. O cheiro azedo me embrulhava o estômago e a lanterna falhava em meio à escuridão. Comecei a pensar que talvez eu não conseguisse achar nenhuma explicação coerente. Foi quando senti um arrepio súbito. Tive a impressão de que algo roçou no meu braço. Virei depressa, levantando a lanterna, mas visualizei somente caixas e mais caixas. Ainda assim, a sensação de toque permaneceu. O medo me deixava cada vez mais perturbado. Engoli em seco, respirando com dificuldade. O suor já encharcava minha camisa e minha cabeça latejava. De repente ouvi uma voz baixinha, quase inaudível, que sussurrou meu nome. Congelei, sem conseguir dizer nada. Meu corpo inteiro tremia e senti como se meu coração fosse saltar pela boca. Juntei toda a minha coragem e disse num fio de voz: "Quem tá aí?" O eco devolveu minhas palavras e, por um instante, tive a impressão de ouvir uma risada abafada ao longe. A essa altura, eu já não sabia se estava delirando ou se alguma força me cercava de fato. Com a lanterna quase sem pilha, decidi recuar daquele espaço claustrofóbico. Retornei aos corredores principais, tropeçando a cada passo. O cansaço me deixava cambaleante e a mente trabalhava a mil, processando tudo o que eu havia visto. Pensei em chamar alguém e relatar tudo, mas como explicar algo que nem eu mesmo compreendia? Ainda assim, segui rumo à saída. Precisava, ao menos, respirar um ar mais limpo e espairecer. Ao alcançar a porta de entrada,
Senti um alívio momentâneo, embora um peso invisível ainda se agarrasse à minha alma. Parecia que eu carregava fragmentos daquele lugar dentro de mim. Depois de sair, passei a ter noites conflituosas. Eu acordava suado, com a sensação de que algo me velava no escuro do meu quarto. Decidi contar parte do meu relato a um amigo de confiança, mas ele apenas me olhou com ceticismo, embora percebesse meu terror estampado no rosto. Comecei a duvidar da minha sanidade, sem saber se de fato vivenciei cada cena ou se minha mente criou tudo aquilo. Mesmo assim, não havia como esquecer as provas encontradas, anotações, fotos e materiais suspeitos. Passei a ter medo de que aquilo me acompanhasse de alguma forma. Por isso, larguei o emprego no galpão e tentei seguir com a vida. Entretanto, as lembranças persistiam, cutucando minha consciência. Sentia calafrios ao lembrar do breu, dos barulhos e dos vultos que pareciam me espreitar. Durante bastante tempo, evitei falar a respeito. Porém, não adiantava fingir que nada aconteceu. Hoje em dia, estou longe daquele depósito sinistro, mas não posso afirmar que encontrei paz. Ainda sinto meu coração disparar quando passo por lugares escuros e evito todo tipo de galpão abandonado. Meus nervos ficaram abalados e de vez em quando eu acordo suando frio, lembrando de cada detalhe. As primeiras semanas após sair de lá foram terríveis, pois eu ouvia sons estranhos mesmo dentro da minha casa. Precisei procurar ajuda profissional, mas confesso que não revelei todas as informações ao psicólogo com medo de parecer louco. De qualquer forma, tentei seguir em frente, buscando rotinas mais leves. Até certo ponto, a vida continuou, mas o trauma permanece. Evito objetos velhos, caixas empilhadas ou qualquer cenário que me lembre aquele ambiente. Sigo respirando, mas até hoje carrego o peso de cada visão perturbante que testemunhei. Encerro este depoimento ainda sem entender completamente o que aconteceu. Não tenho uma conclusão satisfatória, pois nada indica que aquela presença se afastou. Sinto que carrego marcas profundas na alma e sei que muita coisa segue sem explicação. Não quero bancar o herói nem pretendo oferecer lições, pois a realidade nem sempre traz soluções fáceis. Sobrevivi, mas convivo com ecos que possivelmente nunca sumirão. Sigo trabalhando em outro ramo, tentando retomar a rotina, mas não me engano. Parte de mim continua presa aos momentos assustadores daquele galpão. Este é meu relato cru e sem final consolador. Apenas espero que um dia eu possa dormir sem ser assombrado pelas lembranças e que ninguém mais precise encarar aquela escuridão sufocante que, de alguma forma, ainda parece me rondar. Apesar de tudo, continuo seguindo minha rotina, tentando manter pensamentos positivos. É complicado, pois qualquer ruído mais estranho me faz relembrar aquelas noites terríveis no galpão. Costumo me distrair com música e leituras leves, mas às vezes a mente viaja de volta ao breu sufocante, aos corredores apertados e aos vestígios de algo que permanecia oculto. Já tentei encontrar outros funcionários que trabalharam naquele local, mas ninguém se mostra disposto a falar. Alguns desviam o olhar, outros mudam de assunto, e há quem simplesmente negue ter vivenciado algo em comum. Isso só reforça minha teoria de que muitos preferem silenciar. Quem sabe um dia tudo isso venha à tona e alguém confirme que eu não estava delirando. Por enquanto, carrego sozinho esse fardo sem ter certeza de nada, mas com a convicção de que aquela não foi uma experiência comum. Sei que o assunto é tenso, mas agradeço a quem tiver interesse em saber por tudo que passei. Talvez sirva como alerta. Certas portas melhor ficam fechadas.
Não houve final vitorioso nem aprendizado iluminado. Minha história segue aberta, com perguntas sem resposta e uma angústia que não larga do meu peito. Mesmo após todo esse tempo, não ouso voltar ao antigo depósito. Nada me faria repetir aquela jornada atordoante. Vou seguindo, consciente de que nem todos os acontecimentos da vida têm desfecho satisfatório. Às vezes, sobreviver já é o bastante, mesmo que o medo permaneça. E assim, encerro meu relato sombrio, vivo, porém marcado por um enigma que possivelmente jamais se resolverá.